trauma transgeracional cultural para a nossa sociedade no atual momento é, por exemplo, o patriarcado. É a questão do racismo, a questão do materialismo, né? Desse individualismo. Olá, eu sou Daniele Pinheiro, psicóloga, mestre em psicologia, e hoje eu vim falar para vocês o que são traumas transgeracionais e como identificá-los. Mas antes de começar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e marcar os sininhos para não perder as próximas notificações. Afinal de contas, é possível que um trauma que tenha acontecido com um ancestral meu, eu ainda sofra a consequência depois de décadas? Sim, é possível. Nós temos alguns estudos, iniciantes ainda, da epigenética, que comprova alterações nos códigos genéticos quando há um evento de trauma. Então, é possível sim que um ancestral meu tenham passado por uma experiência traumática e eu ainda hoje sofro consequências disso. E como é que há essa transmissão? Nós temos duas formas, a explícita e a velada. A explícita é algo que aconteceu na sua família, você sabe o que aconteceu, é uma história que fica passando de pais para filho. Por exemplo, você teve um bisavô que teve uma falência, veio de um outro país, veio ter um negócio aqui, foi tudo prosperando e de repente, do nada, aquele negócio faliu. E o que aconteceu? E aí aquela história vai sendo contada. E isso sendo contado, isso vai dando sentido, vai dando significado, eu vou sabendo de onde surgiu aquela história. Mas e o velado? O velado é que com as gerações, essa história vai sendo contada de forma diferente, vai sendo omitido algumas partes, até que essa história deixa de fazer parte das histórias familiares. E aí, o que acontece? O que fica para contar aquela história? Ela fica como um comportamento. Então, depois de 3, 4 gerações, vem aquela história ainda da falência, mas não se sabe de onde, como é que começou. E aí pode vir até alguns mitos da família. Ah, o fulano é azarado. Toda vez que acontece alguma coisa com ele, quando ele abre um negócio, vem uma falência. Quando ele tem muito dinheiro, vem uma falência. E mal sabe aquela família, aquelas pessoas que estão contando aquela história, que isso começou lá atrás, algumas décadas atrás. Então, como é que a gente pode entender como isso funciona? Eu estou aqui pensando que vocês devem estar pensando, mas que diferença faz se o trauma começou comigo ou se começou com um ancestral meu? Sabe qual é a diferença que faz? Que quando começa com a gente sabe qual é o caminho que a gente tem que fazer para resgatar. Quando não começa com a gente, o trajeto de resgate desse trauma é outro. E aí, às vezes, a gente fica ali patinando, tentando buscar resolução e não consegue. Simplesmente por quê? Porque aquela história não é minha. Eu não sei como aconteceu, eu não tenho como descarregar aquele fardo naquele momento, porque eu não tenho a origem daquela experiência. Eu não sei como aconteceu aquilo. Por isso é tão importante que a gente saiba qual é a trajetória desse trauma. E como é que eu vou identificar? No consultório, o que a gente vai ficar atento? Vai ficar atento àquelas pessoas que ficam falando sempre da mesma coisa. Então ela fala, e a gente ouve, e faz propostas, e busca as estratégias, e nada resolve. E isso aí é como se tivesse uma necessidade de contar algo que nunca é contado. E aí eu vou fazer o link do que eu falei antes, né? Por que nunca é contado? Porque ela não tem o que contar. Ela não tem aquela experiência para contar. Ela vai ficar falando de algo, encontrando um sentido e uma razão para aquilo que não tem sentido para aquela experiência naquele momento. Então fala e fica rodando e não tem alternativas e não tem saída. Parece que ela está presa ali dentro e não consegue sair. Outra característica. Você começa a perguntar para aquela pessoa: quando foi que esse sintoma aconteceu na sua vida? A ansiedade, por exemplo. Aí ela responde: sempre. Alerta. Sempre. Pode ser algo que tenha começado lá atrás, pode ser que tenha começado na gestação, pode ser que tenha começado lá no ancestral, que não seja daquele contexto. E aí a gente vai ficar atento ao seguinte: essa história faz sentido? Esse sintoma faz sentido à sua história? É coerente às experiências que você tem? Ou então a pessoa ser uma pessoa depressiva, mas ela a princípio não teve uma história na vida que justifica aquela depressão. Outro sinal de alerta. Como é que esse sintoma se encaixa ali? Onde será que aconteceu aquilo? Para a gente ficar atento que também pode ter começado não com ela, mas começado com o ancestral lá atrás. E uma dica que se pode aproveitar bastante para saber onde que começou isso. Na sua família
Existe alguém que tem esse mesmo sintoma? Ah, tem. A minha tia, a minha mãe, a minha avó, né, meu avô, meu tio. Outro sinal de alerta. E aí vamos perguntar se essa história fosse de alguma parte da sua família, aí a gente vai pegar simbolicamente. Se você tivesse que dar uma porcentagem para esse seu sintoma do que é seu e do que é da sua família, quanto seria? Mas esse pensamento tem que ser muito inconsciente, assim, deixar o pensamento vir sem ficar pensando. Deixa eu pensar, 32%, 44%. Não. Né? Ou então fica assim pensando, veio 50, não, mas eu acho que 50 é pouco, não, acho que 50 é muito. Não, qual é o percentual que vem? E uma das técnicas que podem ajudar para fazer isso é pedir para o paciente pegar uma folha de papel, escrever uma bola e marcar qual é a porcentagem disso. E deixa a sua mão escrever, sem ficar pensando. Deixa acontecer. Veio 30%. Ok. E o primeiro que a gente vai fazer? O primeiro que a gente vai fazer é trabalhar o que é transgeracional. Eu não falei no início do vídeo, mas eu acho importante que a gente tenha uma ideia também da transgeracionalidade, não só nesse núcleo familiar, mas com questões culturais também. Um trauma transgeracional cultural para a nossa sociedade no atual momento é, por exemplo, o patriarcado. É a questão do racismo, a questão do materialismo, né? Desse individualismo. Tudo isso também é trauma cultural transgeracional, que tem essa mistura do familiar com a sociedade. Essa integração. E aí a gente não sabe muito bem o que é pessoal, o que é da cultura, e aí a gente precisa ficar atento. Porque quando é cultural, a gente tem ainda um agravante, entre aspas, que é o apoio social. Dá um exemplo em relação ao patriarcado. A mulher parar de trabalhar para cuidar do filho. Isso tem todo um aval social. É compreensível. Agora, quando o homem deixa de trabalhar para cuidar do filho, há um espanto, né? Todo mundo vê, mas como assim? Ele tem que trabalhar, o lugar dele é outro. Tem uma outra rejeição. Então a gente precisa ficar atento às coisas que a gente considera como óbvio. Se isso está muito óbvio, não, é normal, olha, ela está assim, vai largar o trabalho dela para cuidar do filho, mas claro. Ou então, mas está assim porque ela é mulher, ela precisa cuidar. Ou então é assim porque tem alguma característica cultural de algum grupo, né, social. Nesses casos a gente tem que ficar bastante alerta. Porque com o aval social a gente tem a impressão que está certo. O que a gente pode fazer também, uma dica, inverte a situação, como eu coloquei assim. Ok, a mulher larga o trabalho para ficar com o filho. Muda a história. O homem larga o trabalho e fica com o filho. Sou estranho, né? Se sou estranho, é porque culturalmente isso não é o padrão. Então a gente fica alerta em relação a isso. E aí a gente vai fazer o levantamento com essas dicas que eu dei atrás, né, anteriormente no vídeo, se preenche os quesitos, porque aí o terapeuta precisa sim começar a trabalhar com esse trauma transgeracional. Senão vai ficar patinando, vai ficar com aquela questão ali e nunca vai encaminhar e a terapia fica paralisada. Se isso já aconteceu com vocês, não deixe de comentar no nosso canal. E se esse vídeo fizer sentido para vocês, não deixe de compartilhar. Até o próximo. Tchau!